Uma boa noite com as bênçãos do Senhor. Estamos começando o tema número 4 do Seminário do Apocalipse. Nós vamos estudar agora as 7 cartas e os 7 selos do Apocalipse. Já estudamos primeiro a pessoa do Senhor Jesus Cristo e os símbolos apocalípticos. Depois estudamos a pessoa central, o personagem central do Apocalipse, que é a pessoa do Senhor Jesus, nas diversas etapas que ele se revela à humanidade, como Criador, como sumo sacerdote celestial, que é a função que ocupa hoje, e finalmente como o Rei dos Reis na sua segunda vinda e o estabelecimento do reino eterno neste planeta e universo inteiro. Pois bem, agora nós vamos estudar as 7 cartas e os 7 selos do Apocalipse, por uma razão muito simples. Nas 7 cartas, o Senhor desdobra a história futura, desde o primeiro século até a segunda vinda de Cristo. E o que nos mostra ali? A decadência da igreja, passando por uma etapa de reavivamento e finalmente cai novamente, mas o Senhor a prepara para o encontro com Ele. Nos 7 selos, apresenta de um outro ângulo o mesmo período histórico. Então é interessante porque aí nos revela como a igreja se foi assimilando às práticas do mundo e foi perdendo a presença do Espírito Santo e, portanto, a espiritualidade desaparece e entra paganismo, idolatria e outras tantas coisas. Veja o que diz no capítulo 1, versículo 9 ao 13. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor. A revelação foi no dia de sábado, porque é o único dia que aparece na Bíblia como sendo o dia do Senhor, é o sábado. E diz a seguir: E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É interessante, isso está até o versículo 12, e o versículo 13 aparece a pessoa do Senhor Jesus no santuário, com as vestes sacerdotais. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, vestes compridas, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E no versículo 19, o Senhor diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, as coisas que viste é o passado, as que são o presente, e as que hão de acontecer todo o futuro de João. Bom, o que segue a partir do capítulo 2? As 7 cartas dirigidas às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí tem uma carta para cada igreja, começando com Éfeso, seguindo com Esmirna, com Pérgamo, depois vem Tiatira, em seguida Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como o versículo 19 diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, está falando que deve revelar o que ele viu no passado, no presente, e o que continuaria no futuro. Correto? Pois bem, como essas cartas seguem, o que mostra que essas cartas representam a história ou a experiência do povo de Deus em diversas etapas do primeiro século até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas essas igrejas existiam no tempo de João. Nós podemos ver nesse mapa
Aí aparece o Mar Mediterrâneo, a atual Turquia, Israel e o Monte Ararat, onde a Arca de Noé finalmente repousou, depois do dilúvio. Agora, na atual Turquia, que era justamente a região que estavam estas 7 igrejas, e elas se encontravam na estrada real do Império, começando com Éfeso, que era no porto, depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa era a posição geográfica. Então, as mensagens eram necessárias para o tempo de João. Cada uma dessas igrejas precisava receber essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas também elas descreviam o processo como a igreja avançaria ao longo dos séculos até chegar ao tempo do fim. Agora é interessante que cada nome dessas igrejas tem um significado. Por exemplo, Éfeso significa pureza, que é a experiência da igreja do primeiro século, na época do Senhor Jesus e os discípulos. Nesse período, a igreja foi muito perseguida pelos judeus, mas sem sucesso, a igreja cresceu. Do ano 100 ao ano 313, mudou a experiência da igreja. Passa a ser uma igreja agora perseguida pelos romanos, um período de muitos mártires, porque eles foram queimados, crucificados, lançados leões. E o nome desse período, representado pela igreja de Esmirna, que significa aroma suave, fazendo alusão aos sacrifícios realizados no santuário, no templo, quando o pecador se apresentava e sacrificava um cordeiro, um tipo do futuro sacrifício do Senhor Jesus. E depois colocaram no altar para ser queimado e subia para o céu um cheiro suave, um aroma suave. Em que sentido? De que por trás desse sacrifício, por trás de todo esse ritual, havia um pecador arrependido com fé no futuro sacrifício do Senhor Jesus. Por isso que é representado por Esmirna. Agora, no ano 313 está a conversão de Constantino, o imperador romano, mas foi por interesses políticos, na verdade. E ele entra na igreja, supostamente convertidos, e muitos pagãos entraram junto com ele, porque ele era o imperador. E a igreja, infelizmente, se paganiza e entra a idolatria. A palavra de Deus diz que se estabelece o trono de Satanás na igreja. É interessante que o nome que representa a igreja nesse período é Pérgamo, que significa elevação. A igreja deixa a simplicidade e a pureza de Cristo e segue os costumes do mundo introduzidos pelo imperador Constantino. E por que ele teve tanta influência? Porque ele cessou o período de perseguição sobre a igreja, que a afetou durante praticamente 2 séculos, desde a época dos apóstolos até o tempo de Constantino. Então a igreja se tornou complacente com ele, condescendente, e assim as práticas do paganismo foram entrando e a idolatria se estabeleceu na igreja. Esses são 2 séculos bastante negros, va de 313 a 538, da época de Constantino até a época de Justiniano, o imperador romano, de Roma Oriental. O que fez esse imperador? Como na igreja havia um constante conflito, porque haviam pessoas fiéis a Cristo que não aceitavam as práticas introduzidas pelo paganismo, e então Justiniano nomeia o bispo de Roma como chefe de toda a igreja cristã do império. Aí surge a figura do primeiro papa. Agora, ele deu poderes especiais, como corretor de herege, podia até fazer morrer os opositores às orientações e diretrizes da igreja. Agora, o que é interessante é ver que todos os erros que existem no cristianismo hoje foram introduzidos nesse período. Foi nesse período que surge a ideia do inferno, que não é bíblico, a ideia de que as pessoas morrem e vão para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Entrou a ideia da intercessão dos santos,
E nós já estudamos no tema de ontem que o único intercessor e mediador entre o homem e Deus é a pessoa do Senhor Jesus, ninguém mais. E assim várias outras práticas. Se perde o sábado e assume o lugar, ou aguarda o domingo. Que é interessante que muitos idiomas, por exemplo, no inglês, Sunday é dia do sol, porque os romanos adoravam o Deus Sol. E esse dia entrou no lugar do sábado do Senhor, que relembra a criação de Deus e relembra que o Senhor Jesus, como Criador e como Redentor. Bom, esse período, que é elevação, representado por esse nome, que é Pérgamo, se perderam as verdades bíblicas quase em sua totalidade. Depois de 538, segue um período agora diferente, porque apesar da paganização, da idolatria, Satanás não conseguiu destruir a igreja. Muitos fiéis continuaram, sabe? Continuaram com as verdades, e aí veio uma quarta etapa em que Satanás procura destruir a igreja, mas agora se utilizar da própria estrutura da igreja para perseguir os fiéis de Cristo, que é o período representado por Tiatira, que significa contrição, vai do ano 538, a época de Justiniano, até 1517, o tempo da Reforma Protestante com Lutero. Bom, esse período foi o da Santa Inquisição, por isso que Tiatira, contrição, representa muito bem esse período. Segundo os historiadores, foram mortos entre 6 milhões e 50 milhões de pessoas. Alguns falam de 20 milhões. Mas eu creio que o número, mesmo 6 milhões de pessoas, é muita gente que foi morta. Mas a igreja continuou crescendo. O Satanás não pode destruir a igreja assim, porque Cristo é o cabeça da igreja. Bom, o que acontece depois de Lutero? 1517, a igreja é representada por Sardes, significa o que permanece. Estes reformadores resgataram muitas verdades soterradas pela tradição, pelo paganismo, enfim, mas eles vão morrendo. E os demais, em vez de dar continuidade a essas verdades, eles começam a retroceder, sabe? Por isso diz o que permanece. E esse período vai até 1755, porque aqui há uma mudança muito grande, porque o Senhor procura despertar a igreja para se preparar para os dias finais da história do planeta. Em 1755, 1º de novembro, foi o grande terremoto de Lisboa, que as Escrituras colocam como sendo o primeiro sinal da segunda vinda de Cristo. E logo a seguir, em 1780, 19 de maio, acontecem dois fenômenos no mesmo dia, que foi o dia escuro e a noite escura. E quando nós falamos dia escuro e noite escura, como veremos vários relatos da época, foi uma escuridão muito grande que durou o dia inteiro. Começou lá pelas 10 horas da manhã, a escuridão, e foi até a noite. Cessaram todas as atividades, e a noite foi uma noite tremendamente escura, em que não dava para enxergar uma folha de papel a alguns centímetros dos olhos. Não havia estrelas, não havia lua, enquanto que a noite anterior tinha sido lua cheia. Esses são os dois sinais que se seguem da segunda vinda de Cristo, conforme relatado no livro de Mateus, capítulo 24, e o livro Apocalipse, capítulo 6. Agora, esses sinais produziram um despertamento muito grande na cristandade e começaram a estudar a Bíblia, porque os reformadores traduziram a Bíblia para os idiomas modernos e descobriram profecias importantíssimas. Há 1260 anos de domínio da Igreja Romana, que começaram em 538 com o decreto de Justiniano e termina em 1798, quando o Papa Pio VI foi levado para o cativeiro depois de o general Berthier das tropas napoleônicas invadir o Vaticano.
E aí a Igreja Católica fica sem Papa durante 131 anos, até Mussolini, que em 1929 restabeleceu a autonomia da Igreja e determinou um pedaço de terra que ocupa atualmente o Vaticano de 44 hectares. Então, essa profecia marca uma etapa muito importante na história. A outra, que foi descoberta, é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que está no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que prediz o início do juízo. Como essa profecia marca o início, na saída do decreto para reconstruir Jerusalém, e isso aconteceu durante o reinado de Artaxerxes, que corresponde ao ano 457 a.C., se estende esse período de 2.300 anos proféticos até 1844, 22 de outubro, que marca o início do juízo que antecede a vinda do Senhor Jesus, para dar o galardão a cada um. Bom, como houve um reavivamento muito grande, se formam as duas grandes sociedades bíblicas, a inglesa em 1804 e a norte-americana em 1816, e a palavra de Deus se espalha. E esse período de Filadélfia, que se chama, quer dizer, amor fraternal, foi um grande movimento reformatório e de reavivamento na expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, Satanás sempre agiu de maneira a se opor ao Evangelho, para impedir que as pessoas possam alcançar a salvação. E aí que ele, assim como no primeiro século agiu por meio dos judeus pela perseguição, depois por meio dos romanos, também pela perseguição, do ano 100 ao ano 313, depois procurou introduzir e introduziu o paganismo e a idolatria entre os anos 313 e 538, mas todo esse movimento sem sucesso. No período de Tiatira, que vai de 538 a 1517, ele procurou novamente pela perseguição usando a própria igreja. Também não teve resultados. No período de Sardes, as pessoas começaram a voltar atrás, certamente Satanás estava por trás disso. E agora o que ele faz? É interessante que já a Bíblia tinha sido espalhada, então ele não tem como, a perseguição não tinha funcionado, a idolatria, a paganização também não. Como impedir as pessoas de tomar conhecimento das Escrituras? Em torno de 1500, na época da Reforma Protestante, levaram mudas de tabaco de Centroamérica para a Europa, e o tabaco se espalha pelo mundo. No tempo do primeiro sinal da vinda de Cristo, 1755, o grande terremoto de Lisboa, surge a Revolução Industrial. E aí entra o consumo de chocolate, açúcar, etc. Mas tudo isso com um propósito, fechar a mente, para que mesmo tendo as Escrituras na mão, a pessoa não consiga discernir o significado e a importância e a necessidade de obedecer à palavra de Deus para poder ser restaurado, quer dizer, curada a sua mente e poder receber a vida eterna. Esse é o período de Filadélfia. Embora houve um grande reavivamento, Satanás procurou impedir isso, de ir à frente com a intemperança. E aí passamos para o último período, representado por Laodiceia, que significa julgamento do povo, e prossegue ele por meio da intemperança, procurando impedir as pessoas enxergar e perceber a proximidade da vinda de Cristo e entender o tempo profético que nos aponta para a iminência da vinda do Senhor Jesus. Mas, como isso também já não está funcionando, porque as pessoas compreendem a necessidade de seguir as orientações do Senhor Jesus quanto à reforma de saúde, mudança de hábitos, ele volta à perseguição. É a última cartada.
decreto dominical, decreto para não poder comprar ni vender, e finalmente decreto de morte, e aí se levanta o Senhor Jesus e acaba a história do pecado deste planeta. Então, nós vamos estudar essas cartas uma por uma, e depois os selos, e vamos ver que todas elas têm algo em comum. Todas elas apresentam em comum o seguinte: a presença de Cristo. Está presente na experiência desse período da igreja cristã. O conhecimento que ele tem da realidade da igreja. E tem censuras que ele faz pelo comportamento da igreja. Tem exortação e conselho. E, em um dos casos, juízo sobre a igreja. E, por último, a promessa. Esses 6 pontos são comuns em todas as cartas, em todos os períodos da história da igreja, representado pelas cartas. Então, vamos à carta à igreja de Éfeso, que significa pureza, que é a experiência da igreja do primeiro século. Como se apresenta o Senhor Jesus? Aí está a presença de Cristo para essa igreja. Capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Já alguns versos antes, diz que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. E as estrelas são a liderança, os anjos, que são responsáveis por essas igrejas. E o que diz o Senhor? Que Ele está presente na igreja e que a liderança está sob o seu comando. Então a igreja não está separada de Cristo. Agora, ele diz: eu tenho conhecimento de tudo o que acontece na igreja. No capítulo 2, versículos 2 e 3 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então ele tem um conhecimento bem claro, sabe, da realidade da igreja. Agora, no versículo 6, ele acrescenta mais um ponto. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Então, ele tinha um conhecimento da igreja. É interessante ver quem são esses nicolaítas e o que tem a ver com o tempo presente. Bom, em um comentário de Ellen White sobre a lição da escola sabatina dos adultos do segundo trimestre de 2014, a lição número 11, que fala dos apóstolos e a lei. Veja o texto dela. Ensina-se amplamente agora a doutrina de que o Evangelho de Cristo anulou a lei de Deus, que pelo fato de crermos somos desobrigados de ser praticantes da palavra. Mas essa é a doutrina dos nicolaítas, a qual Cristo impiedosamente condenou. Aqueles que ensinam essa doutrina hoje têm muito a dizer sobre a fé e a justiça de Cristo, mas pervertem a verdade e prestam serviço à causa do erro. Declaram que temos apenas que crer em Jesus Cristo e que a fé é suficiente, que a justiça de Cristo deve ser a credencial do pecador, que essa justiça imputada cumpre a lei por nós e que não somos obrigados a obedecer à lei de Deus. Essa classe diz que Cristo veio salvar pecadores e que Ele os salvou. Estamos salvos, repetem constantemente. Acaso são salvos enquanto transgredem a lei de Jeová? Não, pois as vestes de justiça de Cristo não são disfarce para a iniquidade. Essa era a doutrina dos nicolaítas e que se preserva até os dias de hoje. Não tem mudado nada. Bom, vejamos agora a censura que faz para esta igreja de Éfeso. Apesar de ser uma igreja pura,
também cometeu seus erros. Como será a censura? No verso 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí tem uma exortação e conselho, que está no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quer dizer, Deus, vendo que a igreja estava continuando por um mau caminho, sabe? Que deixou de praticar as boas obras no início, o Senhor vai dar abertura para o próximo período da história, que era de perseguição. Porque na perseguição a igreja voltaria às boas práticas. Não há nenhum juízo para essa igreja, mas há uma promessa que está no versículo 7. Ele diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que ele promete é vida eterna, como a todas as outras igrejas. Bom, a igreja de Esmirna, que é o período que se segue, do ano 100 ao ano 313, representado pelo cheiro suave, porque foi um período de muitos mártires. No versículo 8 do capítulo 2, nos fala da presença de Cristo nessa igreja. Se apresenta de uma maneira diferente. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Isso traria a lembrança de que o sofrimento que eles estavam passando, muitos sendo mortos por amor ao Evangelho, isso aconteceu para o Senhor Jesus Cristo. E essa luta contra o pecado é a realidade de todo cristão. Está exposto a isso sempre. Qual era o conhecimento do Senhor Jesus? Tinha essa igreja, da experiência durante todo esse período, de 213 anos. No verso 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Bom, censura não há para essa igreja. Há uma exortação e conselho. No versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser depostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. 10 anos durou esse período mais crítico na experiência dessa igreja. E aqui o conselho final: se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que eles prometem? Vida eterna, sob a condição de fidelidade. Agora, há uma promessa. No capítulo 2, versículo 11. Qual a promessa de Cristo para essa igreja? No versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Bom, na palavra de Deus nos ensina que a primeira morte é que você morre em qualquer momento, como qualquer mortal. Mas se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, ressuscitará na sua vinda para a eternidade. Caso contrário, se não aceitar o Evangelho, que é o único remédio para a cura do pecado, já morreu nesse mundo, vai ressuscitar para receber a sentença e entender que você precisa morrer pela eternidade e morrer por segunda vez. Essa é a segunda morte que menciona este texto, que o vencedor do pecado, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aí vem o terceiro período, que é a igreja de Pérgamo, significa elevação, que é o período de 313 a 538, aproximadamente 2 séculos de novo. Aqui nos fala também a presença de Cristo para esta igreja. Aqui se perdeu a espiritualidade, entrou a pompa, entrou o formalismo, os costumes mundanos. E no versículo 12, que é a introdução da carta, diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve:
estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus. Está dizendo Cristo, olha, vejam o que vocês estão fazendo, porque vocês estão lidando com alguém que lida só com a palavra de Deus. 2 gumes, vida para quem o aceita e pratica, e morte para quem rejeita essa palavra. Então, deixou bem claro isso. E ele diz que tem conhecimento de tudo que acontece nessa igreja. No versículo 13 diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, bem claro, e há uma censura. No versículo 14 e 15, eles diz o seguinte, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão é um símbolo da cobiça. Era um profeta apostatado que foi contratado para amaldiçoar Israel. E ele se dispôs a amaldiçoar Israel, mas Deus não o permitiu. E ele foi subornado por uma retribuição financeira. E esse espírito entrou na igreja nesses 2 séculos. E ainda diz o seguinte, no versículo 14, né? Doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, a idolatria. Então, a situação era bastante crítica em Israel, não somente havia cobiça, aqui a igreja cristã, nesse tempo, mas também existia o espírito de cobiça e idolatria. E a continuação, no versículo 15, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quer dizer, os nicolaítas progrediram, no primeiro período eram só as obras que eles praticavam, agora já tinham doutrinas, quer dizer, ensinavam a desobedecer a palavra de Deus. É o que se ensina até o dia de hoje. Agora, o Senhor também lhes dá um conselho e uma exortação. No versículo 16 diz, portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te sem demora, porque senão eles teriam que se enfrentar com a palavra de Deus. Não existe um juízo específico para essa igreja, entretanto, ainda há uma promessa. No versículo 17, a promessa é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, maná é um símbolo do alimento espiritual, a palavra de Deus, e a pedrinha branca é uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo, com um novo caráter. Nome é caráter. Agora, esse novo caráter é formado pelo Espírito Santo. E aí segue-se o 4º período, a igreja de Tiatira, que diz contrição, que vai do ano 538 a 1517, o tempo da reforma, reservada de Justiniano até a reforma de Lutero. Como em todas as igrejas, Cristo está presente, e assim esteve também com essa igreja. No versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Então ele aqui se apresenta como, na visão de João, ele viu ao Cristo glorificado, não mais como servo sofredor. Quer dizer, agora ele está dizendo: vocês estão lidando com Deus, tomem cuidado com o que estão fazendo. E o Senhor disse: eu tenho conhecimento do que vocês estão realizando. No versículo 19 ele diz:
conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Mas há uma censura. No versículo 20, tenho, porém, contra ti o tolerares a essa mulher Jezabel, que introduziu a idolatria em Israel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição, a idolatria, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, essa experiência da idolatria foi introduzida também na igreja cristã nesse período. Essa é a censura, mas também é uma exortação e conselho. Deus sempre exorta, aconselho para abandonar o mal. Versos 24 e 25. Digo todavia a vosotros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Deus sempre procura salvar. Ele dá todas as condições para a pessoa encontrar a salvação no Senhor Jesus. Mas para esta igreja existe um juízo também. No versículo 21 e 23, ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, da sua idolatria. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ele incita. E diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E há uma promessa. Interessante, para todos ele promete uma bênção. No versículo 28 a 29 está a promessa. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lhe oferece vida eterna se eles abandonarem o pecado. E assim chegamos ao período de Sardes, que é o período pós-reforma, de 1517 a 1755, depois de Cristo, que é o tempo do primeiro sinal da segunda vinda do Senhor. Deus diz também, está presente nesse período da igreja. Deus nunca esteve ausente na pessoa do Senhor Jesus. Sempre esteve presente na história da igreja. Em Apocalipse 3, versículo 1, a mensagem para a igreja de Sardes. Versículo 1 tem a presença de Cristo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Porque na reforma protestante, como eles se separaram da igreja romana, e eles abandonaram uma série de práticas, por exemplo, a adoração a imagens, mas eles continuaram com práticas erradas da igreja romana, como a observância do domingo, a crença do inferno, a crença que a pessoa vai para o céu, enfim, foi algumas melhorias, mas assim. Então eles entendiam que estavam vivos por ter se separado da igreja romana, tá? Mas o Senhor Jesus diz: não, vocês continuem na morte, porque o caminho do Senhor não é uma melhoria, é sair de um e ir para outro, de outro um caminho reto, tá? Não é melhorar os antigos caminhos. E no versículo 4 ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então tem algumas pessoas que não se contaminaram com a idolatria.
Mas o Senhor censura essa igreja. No versículo 2, se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E aqui os exorta e aconselha, no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tome cuidado isso. Porque a salvação é algo muito precioso, e o preparo para uma nova vida na eternidade significa uma transformação do ser humano, e a obra do Espírito Santo. Agora, Cristo lhe faz uma promessa como a todas as outras. No capítulo 3, versículos 4 a 6, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E a promessa é, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa promessa, vida eterna. Se vocês observam, nas 4 igrejas, os 4 períodos da igreja, a todos lhe ofereceu vida eterna. Aos que viveram no primeiro século, período de Éfeso, aos que viveram nos 2 séculos seguintes, do ano 100 ao ano 313, a igreja de Esmirna lhes oferece vida eterna. E aos que viveram nos próximos 2 séculos, 313 e 538, sabe? O período de Pérgamo, lhes oferece também vida eterna. E agora, aos de Tiatira já é diferente. A promessa é que teriam autoridade sobre todas as nações. Na nova terra, são os que vão reger todas as nações. Daí sairão os governadores e as autoridades que serão responsáveis pela direção. Agora, na 5ª carta, que é a que nós estamos estudando agora, a igreja de Sardes, já é diferente. Aqui lhes oferece vida eterna. Será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Vida eterna. A igreja de Filadélfia, sabe, que vai do primeiro sinal, 1755, a 1844, tá? Que vai do primeiro sinal até o início do juízo, também Cristo está presente na experiência dessa igreja. No capítulo 3, verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave da fé, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Uma vez aberto as portas da verdade, não tem quem feche essa porta. E quando estão fechadas as portas da verdade, não tem quem as abra. Sabe? É Deus que administra a salvação do ser humano. Deus sabe a pessoa que precisa receber esse conhecimento e que quer ter esse conhecimento porque ele quer ter uma vida em conformidade com a vida de Deus. Quando sabe que a pessoa tem outras motivações, fecha as portas para o conhecimento e não pode conseguir. Agora, Cristo também tem um conhecimento da igreja, a experiência da igreja. No versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Agora essa porta está aberta. Tem pouca força, estavam saindo da Idade Média, sabe, onde se perdeu praticamente todo o conhecimento de Deus, mas Deus abriu as portas para a igreja avançar. Não existe censura para essa igreja. Existe, porém, uma exortação e conselho. No verso 11, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserve o conhecimento que recebeu. Não existe juízo, mas existe uma promessa.
No versículo 9 e 10, diz o Senhor: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E no verso 12, bom, esta igreja, quando chegou em 1844, eles tinham estudado muito as Escrituras e compreenderam esse período profético de 2300 anos, mas não conseguiram discernir realmente o cumprimento. Não era a segunda vinda de Cristo. Era justamente uma mudança no ministério do Senhor Jesus, que passou do lugar santo, do santuário celestial, para o lugar santíssimo. E o que significa essa mudança? Que no primeiro compartimento, o lugar santo, era o lugar que aqui na terra, no santuário, ministravam os sacerdotes e o sumo sacerdote, mantendo o candelabro aceso, que é a luz que vem da palavra de Deus, queimando incenso, que representa a intercessão pelos santos, e os pães da proposição, que é o alimento espiritual da igreja, que é a palavra de Deus. Então eles, no ritual, no pátio, está o altar dos holocaustos, vinha o pecador com um cordeiro, confessava seus pecados, colocando a mão sobre a cabeça do cordeiro, simbolicamente transferia o pecado para ele. Ele sacrificava o cordeiro, mostrando que assim Cristo foi morto por causa dos nossos pecados, e esse sangue era colhido e era colocado, em alguns casos, nas 4 pontas do altar dos holocaustos, que representavam o perdão, e a pessoa saía perdoada por causa do sangue de Cristo. E havia casos que esse sangue era levado para o interior do santuário, e no véu que separava o lugar santo com o santíssimo era aspergido, deixando um registro dos pecados cometidos por algumas pessoas, por exemplo, os sacerdotes. E lá dentro, o candelabro constantemente aceso, porque a luz do Evangelho irradiando para o mundo inteiro constantemente, o incenso sendo queimado nas horas da manhã e à tarde, que era a intercessão por todos os que buscam a Deus, sabe? E eles querem o perdão dos pecados e procuram poder do alto para não pecar. E também o pão, o alimento espiritual, que tinha que ser mantido na mesa, trocado a cada 7 dias. Bom, nesse ministério era o diário, mas havia um dia no ano, que era o dia de expiação, que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. E essa mudança, que era representada nesse serviço típico do santuário, na profecia nos mostra que ocorre em 1844, quando o Senhor Jesus entra para iniciar agora uma nova etapa do ministério, que é o juízo. Porque o dia da expiação era um dia de purificação e um dia de juízo. E aí começa o juízo que antecede a vinda do Senhor Jesus. Agora é interessante, diz aqui, a exortação. Na exortação que está no versículo 11, diz: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. No versículo 12 e 13, diz o seguinte: ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o caráter do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, o destino, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, o caráter do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa é vida eterna. Então, a única de todas as 6 cartas que foram lidas até agora, a única que é diferente, porque a todas as 6 lhes oferece vida eterna, mas aos cristãos do período de Tiatira lhes oferece, além da vida eterna, serem os governadores
da nova terra. Agora, a carta à igreja de Laodiceia é a igreja do tempo do fim, que começa em 1844 até o fim da história do planeta, que é na vinda do Senhor Jesus. E Laodiceia significa o julgamento do povo. Por quê? Porque agora começa o juízo de Deus. Cristo está presente nessa igreja também. Apesar de tudo, está presente. No verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tá? Assim se apresenta, a testemunha fiel e verdadeira. Ele vai testemunhar o que vê e ouve, sem omitir nada e sem agregar nada. O conhecimento que tem dessa igreja. No versículo 15, le diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é a realidade da igreja do tempo presente. Agora, há uma censura que está no versículo 16 a 17. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No versículo 16, pois dizes, observem aqui, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não tem consciência da sua infelicidade, miséria, pobreza, cegueira e nudez. Não há juízo para essa igreja, mas há uma exortação. No verso 18 e 19, a exorta: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, que é o amor e a fé do Senhor Jesus Cristo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, que é o caráter de Cristo. A igreja, sabe, é aconselhada a adquirir o amor, a fé do Senhor Jesus e adquirir o caráter do Senhor Jesus. Tá? E que mais aconselha? E colírio para ungir os olhos a fim de que veja, para enxergar o tempo que estamos vivendo, o tempo profético, e ter percepção da realidade. O colírio tem duas dimensões. A dimensão divina, existem muitos textos ao respeito, é o Espírito Santo, é a graça, a palavra de Deus, enfim, é a obra de Deus na pessoa. Mas existe uma dimensão humana do colírio, e essa que é importante, porque Deus cumpre a parte dele, porque o propósito dele é salvar. Cristo veio e a um preço de sangue para salvar o pecador. Então não há dúvida que o Senhor exerce sua função com eficácia. O problema é o ser humano que pode interferir na obra de Deus. Por isso que o colírio tem uma dimensão humana, que é a temperança. Hábitos intemperantes, hábitos errados, obscurecem a mente, a percepção. E sem percepção a pessoa não consegue discernir. E sem discernir, o Espírito Santo não pode transformar a mente à semelhança de Cristo e a pessoa pode perder a salvação. Perceberam? Então esse é o conselho e exortação da igreja. E aqui está a maior promessa, o maior incentivo que Deus dá a essa igreja para sair dessa condição. No versículo 20 a 22, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor quer ter uma relação muito íntima conosco. Não é qualquer pessoa que entra em casa para comer. E essa é a figura que o Senhor usa. Ele está batendo a porta do coração. Se a pessoa abrir, ele entrará e ceará conosco, quer dizer, vai comer conosco. Isso representa uma relação de amizade íntima. E ele diz a seguir, verso 21, ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, não existe promessa maior na Bíblia que a uma igreja morna, que está a ponto de ser vomitada, que não tem consciência de sua pobreza, miséria, cegueira, etc., o Senhor dá um conselho. Adquira o amor, adquira a fé, adquira o caráter de Cristo e você poderá se assentar junto comigo no meu trono. Que maior promessa existe na Bíblia? Deus permita que nós possamos acordar para essa realidade. Bom, terminada a carta à Laodiceia, agora no capítulo 4, versículo 1, diz: depois destas coisas, olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Que coisas? Todo o relato da história da igreja ao longo das 7 cartas, desde Éfeso até Laodiceia, do século I até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que haveria depois da história da igreja? E aqui o Senhor vai mostrar. E todo o capítulo 4 mostra um cenário onde está o trono de Deus no céu. E no versículo 10 diz: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E no capítulo 5, verso 1, diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Bom, é interessante aqui 2 aspectos muito importantes, sabem? Primeiro, vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 9, diz: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. E no verso 10, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Milhões de milhões. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Começa o julgamento, que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso está no capítulo 7, versículo 9 a 10 do livro de Daniel. Mas no capítulo 5 do Apocalipse, agora, está o encerramento do julgamento. E aí aparece esse livro, ou esse rolo, está selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, que estava nas mãos de Deus. Queridos amigos, eu sinceramente les digo, Deus quer abençoar todo mundo, mas a dificuldade do Senhor é que o ser humano queira receber as bênçãos. Eu animaria, entre nesse canal Sinais da Eternidade, onde vocês vão ver todos os vídeos deste seminário do Apocalipse. Porque o dia do Senhor está próximo. Não espere. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor quer ter a alegria de você estar também no céu e você levar sua família para o céu. A decisão é sua. O poder é de Deus. Que o Senhor abençoe. E santos separados hão de ser, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final.
somente ao que ama o Salvador. Estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Um glorioso dia, glorioso dia, um glorioso dia há de ser. Mas a glória virá somente ao que ama o Salvador. Estais vós prontos para o dia final.